Gente, eu estou fazendo com vocês uma série de reflexões sobre como é que Deus dá suporte para os nossos momentos de abatimento, de enfraquecimento, de desalento, de desânimo. Estou chamando isso de uma espécie de terapia de Deus que é feita em nosso coração. O que eu estou chamando aqui de terapia de Deus é a maneira como Deus trabalha conosco. E a gente vai descobrindo como é que Deus trabalha conosco, vendo nos episódios narrados nas Escrituras com personagens bíblicos como é que Deus trabalhou com eles. E a gente tem flagrado algumas circunstâncias na vida desses personagens bíblicos, de que maneira eles foram experimentando certos resultados dessas circunstâncias e também de que maneira Deus trabalhou com essas pessoas, para levantá-las do seu desânimo, para fortalecê-las no seu abatimento. Nós fizemos aqui no primeiro domingo de janeiro uma introdução geral sobre essa questão do abatimento espiritual, por que ele acontece, e agora estamos pegando exemplos. A gente já viu como é que Deus levantou Abraão do seu abatimento, vimos como é que Deus levantou Jacó do seu abatimento, vimos como é que Deus levantou Elias do seu abatimento, e hoje eu gostaria de ler com vocês o livro de Neemias, tá bem? O livro de Neemias fica ali ao lado do livro de Esdras, porque Esdras e Neemias voltaram depois de quase 7 décadas do cativeiro babilônico para reconstruírem Jerusalém e liderarem todo o processo de reconstrução da vida nacional do povo de Deus, depois de quase 70 anos na terra da Babilônia, como prisioneiros e cativos da invasão promovida por Nabucodonosor. E nesse livro de Neemias, no capítulo 4, eu quero ler 2 textos com vocês. O primeiro no capítulo 4, de 1 a 9, e depois no capítulo 6, também de 1 a 9, tá bem? Então, vamos começar com Neemias capítulo 4, que diz assim: quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus, e na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. E aí vem a oração de Neemias: ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoes os seus pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão, mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Capítulo 6, agora de 1 a 9. Quando Sambalate, Tobias, Gesem o árabe e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares,
Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso, enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem e todas as 4 vezes lhes dei a mesma resposta. Então, na 5ª vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles. E até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei. Por isso, vamos conversar. Eu lhe mandei esta resposta: nada disso que você diz está acontecendo. É pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando: eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo: fortalece agora as minhas mãos. Gente, é o seguinte, o contexto histórico está aí muito claro, é a retomada da vida do povo em Jerusalém, a volta do cativeiro babilônico. Vocês estão estudando nesse trimestre, na escola bíblica dominical, 2 profetas que estiveram motivando o povo, anunciando primeiro que haveria a invasão da Babilônia e depois motivando o povo sobre a volta, que é Jeremias e Ezequiel. Esses 2 profetas que são chamados os profetas do exílio. Então é desse período histórico de Israel que nós estamos falando. Eles agora retornaram, após o imperador da Pérsia, Ciro, que havia conquistado a Babilônia, ter permitido que acontecesse isso. Entre esses que voltaram, Deus motivou alguns, como Neemias e Esdras, para liderarem o povo. Outros profetas, como Ageu, Malaquias e Zacarias, foram mandados por Deus para não deixar o povo desistir daquilo que Deus ainda ia fazer através deles, para motivá-los, para não deixá-los abatidos espiritualmente após aquela trágica experiência de décadas no cativeiro babilônico. Bem, é esse o contexto. Agora, eu gostaria de usar aqui essa maneira como o que Neemias e Esdras estavam fazendo e as adversidades que eles estavam enfrentando para reconstruir os muros, para partir para algumas reflexões aqui. Uma coisa que Neemias deixa muito claro para a gente é que nós temos certos períodos na vida, Eclesiastes diz isso: há ocasião na vida para todas as coisas. Há uma ocasião na vida em que a gente abraça, há uma ocasião na vida em que a gente não pode abraçar, está impedido de abraçar. Há uma ocasião na vida que a gente está com saúde, trabalhando, produzindo. Há ocasião na vida em que a gente não está com saúde, não está podendo trabalhar e não está podendo produzir. Há uma ocasião na vida em que nós estamos cercados de amigos. Há ocasiões na vida em que nós estamos perseguidos por inimigos. Há ocasiões na vida em que nós precisamos plantar. Há ocasiões na vida em que a gente precisa arrancar aquilo que plantou. Nós temos ocasiões na vida em que a gente precisa construir. E há ocasiões na vida em que a gente precisa reconstruir. E às vezes essas ocasiões na vida em que a gente precisa reconstruir são muito mais difíceis do que quando a gente constrói. Às vezes, quando a gente constrói certas coisas, a gente está sendo movido por uma certa pureza de desconhecimento de fatos. Normalmente a gente constrói, a fase em que a gente constrói, normalmente é na juventude. E na juventude a gente é muito ingênuo ainda com certas coisas, até porque não conhecemos muitas coisas da vida, estamos começando a conhecer. Então parece que a construção é muito leve, muito cheia de otimismo, tudo vai dar certo, tudo vai ser bom.
E essa época de construção, ela é uma época muito participativa, de muita energia. Mas chega a certos momentos na vida, e aí a gente já, depois de ter passado a juventude, depois de estar numa fase da vida em que a gente não tem mais o mesmo vigor de antes, da mocidade, por exemplo, em que algumas coisas não deram certo, alguns muros que a gente construiu caíram, e a gente precisa reconstruir. Aquele casamento que a gente apostou tanto nele, que a gente entrou nele na juventude, certo de que ia dar tudo bem, era o príncipe encantado, casando com uma princesa da Disney, e a gente achando que aquilo ia ser uma maravilha, e o casamento entra numa bancarrota, e aquele sonho de um casamento feliz se desfaz. E aí a gente se vê num momento em que a gente precisa reconstruir a vida. Às vezes é uma questão profissional, a gente investiu tanto numa profissão, ou investiu tanto numa empresa, ou investiu tanto no empreendimento, repletos da certeza de que aquilo daria certo, e construímos com uma alegria muito grande, com uma dedicação muito grande. E aí aqueles muros caíram, eles vieram abaixo, ruíram, e a gente olha para aquele monte de escombros e, puxa vida, meus sonhos todos transformados em pó aqui. E aí precisa reconstruir, precisa começar de novo, precisa reiniciar, e a gente já não está numa fase da vida em que tem tanto tempo mais adiante para recomeçar alguma coisa, porque à medida que a vida vai passando, quando a gente é jovem, a gente pode fazer planos para daqui 30, 40 anos. Mas quando você já está com meia idade, você já não tem esse horizonte todo para fazer planos, as coisas já são mais urgentes. Há certas reconstruções que precisam ser feitas com mais urgência porque o tempo está se esgotando. E agora você já não pode mais fazer planos para 30, 40 anos. E é exatamente nesses momentos que a gente enfrenta certas adversidades, de reconstruir sonhos, de reconstruir horizontes, de reconstruir a vida, de refazer a caminhada. Quando a gente está disposto a isso, como Neemias estava, olha, vamos lá, vamos recomeçar, Deus ainda tem um propósito para a nossa vida, é possível sim recomeçar, vamos reconstruir isso aqui, vamos tentar reverter essa situação, vamos tentar renovar a esperança de tudo aqui. Nós temos ainda uma história, as coisas até agora não deram certo, mas a gente tem ainda um horizonte, uma certa página em branco para escrever, vamos adiante. É nesse ponto aqui que está Neemias com o povo. E não devia ser fácil fazer esse tipo de mensagem de ânimo, porque normalmente quando nós passamos uma grande frustração na vida, e normalmente quando nós passamos um grande fracasso, a gente perde o estímulo de acreditar que ainda alguma coisa pode ser conseguida. E a gente se torna mais pessimista do que otimista, mais amargo do que doce. Essas coisas normalmente acontecem conosco e que torna muito mais difícil a gente recomeçar e reconstruir. E essas adversidades com as quais nós precisamos lidar quando queremos reconstruir alguma coisa. Mas deixa eu dizer algo. Se nós estivermos conscientes de que reconstrução não é fácil, de que a gente lida com certas adversidades no processo de reconstrução, que tentam impedir-nos dessa reconstrução, se a gente estiver consciente disso, mas mesmo assim, confiamos no propósito de Deus, no amor de Deus, na companhia de Deus, o fato de algumas coisas não terem dado certo no meu passado, não devem me prender para que eu tente recomeçar para o futuro. É interessante que eu já havia preparado essa mensagem, eu passo assim, eu preparo com antecedência algumas ideias, depois quando chega na semana que eu vou pregar, eu fico pensando naquilo durante a semana, e fico prestando atenção em coisas que aconteçam ao meu redor, que tem a ver com aquilo que eu estou refletindo e que vai se transformar numa mensagem para domingo. E
Ontem, no iniciozinho da noite, depois de chegar em casa, eu vi um filme na televisão em que o personagem está com 40 anos e ele se encontra com um menino de 8 anos que era ele com 8 anos. E esse menino de 8 anos começa a mostrar o que ele era e deixou de ser, quais eram os sonhos dele que agora não existem mais. E mostra para ele que é possível recomeçar, que é possível reverter certas coisas. E aí depois ele encontra com ele já velho, mostrando no que ele se transformou quando resolveu recomeçar. E deixando muito claro que se o passado não deu certo em algumas coisas, a vida não acaba onde nós estamos, ela continua. Talvez a gente, se não pode mais mudar o passado, porque ele já está definido, nós podemos, entretanto, mudar o futuro. A partir da proposta, do propósito de reiniciarmos e de reconstruirmos. Agora, não é fácil recomeçar alguma coisa, não é fácil reinvestir em algo. Como eu disse a vocês, às vezes a gente fica mais otimista, mais cético, mais criterioso, mais amargo. Mas além disso, existem algumas adversidades que se interpõem no nosso caminho e que não são adversidades objetivas. Essas 4 adversidades com as quais Neemias lidou aqui nos textos de Neemias 4 e 6, ele passou aqui 4 tipos de adversidades com as quais ele teve que lidar, as quais ele teve que encarar, confrontar. Essas 4 adversidades não eram exatamente adversidades concretas, objetivas, muito claras, não. Era uma coisa meio camuflada, era uma coisa meio de entrelinhas, era uma coisa meio de sugestões. O que eu quero dizer a vocês é que a gente, quando quer construir, lida às vezes com adversidades muito concretas, que estão mais fora de nós do que dentro de nós. Mas quando a gente quer reconstruir, aí a gente vai lidar com certas adversidades mais subjetivas, mais camufladas e que tem a ver mais com o nosso interior do que com as coisas que estão acontecendo fora de nós. Então, por exemplo, você é jovem e quer construir alguma coisa, você tem que lidar com certas coisas muito concretas. Passar no vestibular, por exemplo. É uma coisa bem concreta. Quer entrar na faculdade, quer ter uma profissão, tem que encarar o vestibular. É uma coisa horrorosa, pavorosa. A moçada fica tudo neurótica. Eu, para mim, acho que seria muito mais vantajoso jogar essa moçada toda na selva amazônica. Quem conseguisse voltar, entrava na faculdade. Ia ser muito mais saudável do que esse tipo de pressão que essa turma bota, essa moçada aí. Mas já é um primeiro obstáculo. Já tem que lidar com isso, que é uma coisa muito concreta. Quer casar? Tem que achar o noivo, tem que achar a noiva. Também é uma coisa que não depende só de você, o outro precisa querer casar. Aliás, precisa ter o outro para casar também. Então, está muito dependendo das coisas de fora. Quer arrumar um emprego? Depende muito das oportunidades. Depende muito das situações externas. Mas aí você está numa fase em que você está pronto para tudo, está animado, tudo vai dar certo, a vida é uma beleza. Mas para reconstruir já não é assim. Para reconstruir, a gente não lida tanto com as adversidades que vêm de fora, a gente lida com as adversidades que vêm de dentro, com certos sentimentos, com certo negativismo, com certo pessimismo. São essas que eu estou chamando essas adversidades de entrelinhas, essas adversidades subjetivas. Então deixe-me fazer referência aqui a essas 4 adversidades com as quais Neemias lidou e que dependia muito do que ele sentia por dentro. Veja, o que ajudou Neemias nessa reconstrução é porque por dentro ele estava muito certinho, equilibrado, sabendo onde queria chegar.
Entendem? Nessa fase, tem que estar tudo muito acertadinho por dentro. Para reconstruir, você precisa estar muito acertado por dentro. Não adianta querer começar a escrever uma nova folha na sua vida, uma nova página na sua vida, se primeiro você não tiver virado direitinho a anterior. Páginas mal viradas atrapalham a gente escrever páginas novas. É preciso ter resolvido, ter virado a página e estar bem para recomeçar. Porque se isso não estiver muito acertado por dentro, o desastre do recomeço vai ser pior do que o desastre da perda que aconteceu. Então, Neemias, o segredo de Neemias é que ele por dentro estava ajeitadinho. Por dentro ele estava bem estabilizado. Porque vejam só, a primeira adversidade com a qual ele lidou, que tinha muito de entrelinhas, de insinuações, de subjetividades, foi aquela adversidade do descrédito. Foi virar para Neemias e dizer: esse muro que vocês estão construindo, vai subir uma raposa nele e vai derrubar. Esse muro que vocês estão reconstruindo nunca vai ficar igual ao que era. Esse muro que vocês estão reconstruindo vai ficar cheio de brechas, cheio de falhas, não tem jeito. Essa é a adversidade do descrédito, quando as pessoas tentam desacreditar você nos seus projetos e nos seus propósitos. São os amigos de Jó, são as mulheres de Jó. Quer dizer, Jó era um herói. Além de ter amigos que só atrapalhavam, ele tinha também uma mulher que só atrapalhava. Não é brincadeira não. Além de lidar com as situações que ele lidou, não podia chorar com os amigos, que os amigos queriam só acusá-lo, e não podia se queixar com a mulher, que a mulher dizia coisas para ele do tipo: cadê o seu Deus? Estava sozinho. Então tem essa diversidade do descrédito, de não dar a você o crédito que você tem, ou de tentar convencer você de que você não é capaz, de que você não pode, não vai conseguir nunca. Está assim de gente ao redor da gente que só sabe dizer isso. Isso não vai dar certo. Isso não é para você. Está assim de gente. Agora, o que é que Neemias fez? Neemias continuou dedicado, diz o texto: nós, entretanto, continuamos trabalhando. O pessoal tentando desacreditar e eles trabalhando. Manteve o foco. Neemias manteve o foco e continuou trabalhando. Então a gente tem que estar muito ajeitado por dentro, porque uma pessoa que está desequilibrada por dentro, basta uma palavra dessa de descrédito, ela já desestabiliza toda. Basta uma pessoa chegar para ela e dizer assim: ah, isso aí não vai dar certo. Aí ela começa a acreditar que não vai dar certo mesmo, e desiste. Não desiste porque não vai dar certo, ela desiste porque o outro achou que não vai dar certo. Mas isso porque ela por dentro não está bem ajustada. Porque para lidar com essa adversidade do não vai dar certo, essa adversidade do descrédito, das pessoas que por várias razões, até por inveja, ou até porque elas têm interesse que você não recomece, até porque elas não gostam de ver ninguém feliz. Então qualquer coisa, porque existe gente assim, muito mais do que a gente imagina, inclusive dentro das igrejas. Muita gente que não gosta de ver ninguém feliz. E muita gente que vai tentar, inclusive, ridicularizar quem quer recomeçar alguma coisa. E que vai vir com esse discurso: não vai dar certo, não vai ficar bom. Mas Neemias sabia onde ele queria chegar, estava tudo ajustadinho dentro dele, ele manteve o foco e continuou trabalhando, porque os cães ladram e a caravana passa. Qual é esse texto na Bíblia?
Não, porque ninguém respondeu, eu falei, será que está na Bíblia? Porque... Bom, a segunda coisa, a segunda adversidade com a qual Neemias lidou foi a adversidade das más intenções. Quando lá nos versículos 7 e 9, o Sambalate, Tobias, os árabes, esses nomes vão sempre se repetir. Mas Sambalate, Tobias, o árabe, Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, Sambalate, Tobias, Gesem. Sabe por quê? Porque esses cri-cri são sempre os mesmos. Cri-cri são sempre os mesmos. Pode ver, gente encrenqueira são sempre os mesmos. Quem dá encrenca no primeiro semestre vai dar encrenca no segundo semestre. Quem faz um comentário ruim aqui vai fazer um comentário ruim ali. Quem tem inveja aqui vai ter inveja acolá. Sabe, esse samba é sempre os mesmos. Sambalate, Gesem, Tobias. Quem é que falou? Sambalate, Gesem, Tobias. Aí vem para Neemias, e Neemias, você sabe? Já sei. Sambalate, Gesem, são sempre os mesmos. Sempre os mesmos. É aquele tipo de gente que você já olha para a cara e já sabe o que ela vai dizer. Porque só sabem fazer isso. Bom, a segunda tentativa deles, desses mesmos, foi vir e tentar armar uma confusão, má intenção mesmo, a intenção de atrapalhar. Vejam, o texto diz, todos planejaram, havia uma estratégia e havia um planejamento. Planejaram atacar. E aí o que Neemias fez? Quando tem uma estratégia para te atacar, você faz uma estratégia para se defender. Foi isso que Neemias fez. Vejam que ele orou, mas nós oramos ao nosso Deus. Mas ficou só na oração? Não, porque não pode ficar só na oração. Colocamos guardas dia e noite para protegermos deles. Aí eu acho engraçado que a gente pensa que orou, está resolvido. Deus que se vire. Neemias orou, pediu para Deus fazer a parte dele, mas se ele tinha guardas, se ele tinha homens, se ele tinha estratégia, se ele tinha cabeça para pensar, se ele tinha poder de raciocínio, ele usa tudo isso. E aí ele cria uma estratégia para dividir o pessoal lá nos portões para ficar de olho com esses mal intencionados. Porque mal intencionado a gente vigia. Gente mal intencionada a gente fica de olho. Você está lá no emprego, tem um colega que você já percebeu que está mal intencionado, que planeja coisas contra você, que quer derrubar você. Emprego tem muito isso, você chega lá, principalmente quando você é promovido para uma coisa que ele queria ser para você, ganhou um inimigo. Ganhou um inimigo. Mas a gente lida muitas vezes com isso no local onde a gente trabalha. A gente que quer derrubar a gente, que quer se fazer pisando na gente, usando a gente como degrau. Bom, mas dá para perceber. Ah, dá para perceber. Mas dá muito para perceber. Com algum tempo de convívio, você já começa a olhar para aquela pessoa e diz, esse aí está querendo me prejudicar. Mas fica muito claro, é só ter olhos abertos. E aí quando você percebe a má intenção e você percebe que o cara está armando contra você, ele está armando contra você, você vai ficar lá assistindo? Não, você vai se armar contra ele. Vem com estratégia, você responde com estratégia e meia. Que a coisa, como eu disse, é aquela coisa camuflada, disfarçada. Você se protege. Ora, pede para Deus fazer a parte dele, mas faça a sua. Porque como diz o salmista, se a gente tem uma sentinela, em vão vigia a sentinela, se o Senhor não guarda. Mas o Senhor não guarda sozinho, a sentinela está lá. Então o que Neemias fez foi botar a sentinela para guardar os portões. Então, quando a gente está querendo reconstruir alguma coisa, tem aqueles que querem desacreditar a gente e tem os maldosos mesmo, os mal intencionados, que vão armar, que vão criar estratégia. E a gente não basta só depender de Deus, não. A gente tem que ser esperto, para esperteza, esperteza e meia, para estratégia, estratégia e meia. Atacou, eu me defendo. E Neemias estava pronto para isso. A terceira adversidade com a qual Neemias lidou foi a
a adversidade da sedução ou a adversidade da distração. Seduzir para distrair, quer dizer, tirar o seu foco e tentar fazer você se distrair daquilo que você quer. E nos versículos 6, 1 e 2, no capítulo 6, versos 1 e 2, diz lá aqui: quem? Sambalate, Tobias, Gesem, os 3 patetas. Chegaram lá e de novo disseram: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Quer dizer, uma planície distante. Neemias ia ter que sair de lá, deixar o povo lá, sozinho. Ele era o líder. Viajar quantas horas ou talvez até alguns dias até o tal local, para se encontrar com eles. Essa gente mal intencionada, essa gente que já estava tentando desacreditar. Agora, o que eles estavam tentando fazer era distrair a atenção de Neemias, tirar o foco de Neemias, levá-lo para outro lugar. Era uma espécie de sedução, é uma espécie de distração. E a gente tem essa adversidade, sim. A gente enfrenta esses momentos em que há circunstâncias na nossa vida que vão tentar nos distrair, nos tirar daquela meta que a gente se colocou, nos tirar daquele propósito que a gente tem. E como foi que Neemias respondeu isso? Ele respondeu com firmeza. Ele ficou mais firme ainda: estou executando um grande projeto e não posso descer. Eles fizeram 4 vezes isso. E 4 vezes respondi da mesma forma. Isso é, eu sei onde eu quero chegar. Não são vocês que vão me dizer onde eu quero chegar. Eu sei. Vocês não vão conseguir me distrair. E vocês não vão conseguir fazer com que eu abandone o posto do meu projeto. Eu resolvi reconstruir esses muros. Eu vou reconstruir esses muros. E essa questão da sedução, da distração, a gente tem que ter muito, muito cuidado, para que a gente, quando percebe, já está longe do projeto, já se envolveu com outras coisas que a gente não devia se envolver, deu prioridades a coisas que não mereciam prioridade. Essa distinção a gente precisa fazer quando a gente tem um projeto, quando a gente tem um alvo. Se eu começo a me distrair com outras coisas e com outras prioridades, eu não vou chegar naquele alvo e eu não vou realizar aquele projeto. E a 4ª coisa que Neemias teve de enfrentar aqui é o que eu estou chamando aqui de adversidade das calúnias. Adversidade das calúnias. Sabe o que é uma calúnia? Uma mentira que inventam contra você. O que eles fizeram? Foram a Neemias e disseram o seguinte: Neemias, estão dizendo por aí, eu fico impressionado que é sempre o mesmo método. Dizem entre as nações, olha só, como é que eu vou sair atrás de quem diz entre as nações? Dizem entre as nações. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: não tem nome, não vale a pena dar ouvido. Não tem remetente, não vale a pena ler. Não está assinado, não vale a pena dar atenção. Coisa anônima, a gente não dá atenção. Esse negócio de dizem é uma conversa antiga, a gente não dá atenção a isso. Dizem entre as nações que vocês estão querendo ungir um rei aqui. Agora nós temos um rei, que é o rei da Pérsia. É o império que está dominando. E vai chegar ao ouvido deles. O que é que Sambalate, Tobias, Gesem queriam com isso? Bagunçar o coreto, fazer todo mundo ficar com medo. A calúnia serve para intimidar. Quando levantam uma calúnia contra você, os covardes, porque quem levanta a calúnia é anônimo covarde, é sempre, dizem entre as nações. É um covardão que não tem coragem nem para olhar no espelho, porque quando ele olhar para o espelho, ele sabe o que ele vai ver. Então ele se esconde o tempo todo. E aí lança uma calúnia, uma injúria dessa. E eu já fui vítima disso. Vocês não podem imaginar. Uma vez eu dei aula no seminário, na aula lá, não sei por que cargas d'água, o assunto é a história da igreja, aí alguém começou a negócio de exorcismo.
Eu falei assim, olha gente, eu nunca me importei com esse assunto, esse negócio de exorcismo não é uma coisa que faz a minha cabeça, nunca fiquei atrás disso, nunca dei palco para isso. Quando eu voltei na semana seguinte para o seminário para dar aula, o reitor tinha deixado um aviso no meu escaninho que precisava falar comigo, o reitor do seminário. Naquela época era o pastor Ebenezer. Aí eu fui lá. Aí ele falou, olha, o que nós recebemos aqui foi a informação de que o irmão está ensinando em sala de aula que o diabo não existe. Falei, o quê? A informação que chegou é que o irmão está ensinando que o diabo não existe. Falei, olha, eu não sei em cima do que a pessoa está dizendo isso, eu acho que eu sei a que episódio essa conversa está se referindo. Aí eu disse para ele, a minha intervenção na discussão foi só essa, foi isso, isso e isso. Agora eu vou lhe dizer uma coisa. Se eu não acreditasse na existência do diabo, a partir de agora eu começaria a acreditar. Uma vez eu fui parado por um rapaz na rua, ele parou para mim e falou, pastor Novaes, acho que sou. Ele disse, olha, estou orando pelo irmão e por sua família, principalmente por esses seus filhos que estão envolvidos com droga. Os dois filhos. Os dois filhos, os dois, a gente sabe que os dois estão envolvidos com droga. Meus dois filhos homens, os dois filhos homens se envolveram com droga. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não tenho filhos homens. Eu só tenho filhas mulheres. E elas não estão envolvidas com droga. Eu não sei quem foi que lhe passou essa informação. A única droga com a qual elas lidam em casa sou eu. O resto não se envolve com nenhuma outra droga. Então a gente é surpreendido às vezes por esse tipo de coisa que você não sabe. É o tipo de conversa que a gente não sabe de onde surgiu. Não sabe como é. É a coisa mais espantosa. São dois grandes mistérios: o surgimento do universo e o surgimento da calúnia. A gente nunca explica como é que surgiu esse negócio. Agora, como é que a gente lida com isso? A gente confronta, esclarece e continua. Foi o que Neemias fez. Ele virou e disse, isso não é verdade. E continuou a trabalhar. Isso não é verdade. E continuou a trabalhar. Quando a gente sabe o objetivo da calúnia, a gente tem que acabar com a conversa. Isso não é verdade. E pronto. E continua a trabalhar. Não se deixa abalar. Porque isso, prestem bem atenção, isso é o que a gente sabe, que falam sobre a gente, quando chega. Mas a maioria das coisas que falam sobre a gente, nunca ficamos sabendo. Pode ter certeza que você vai morrer. Pode ter certeza que você vai morrer, claro. Mas pode ter certeza que quando você morrer, você vai morrer sem saber tudo que falavam a seu respeito. E se Deus for muito misericordioso, na eternidade também você não vai saber, porque não vale a pena. O que não falam é muito mais do que o que falam. O que a gente fica sabendo é só uma ponta do iceberg. Então, se a gente for dar bola para isso, se a gente for dar bola para comentários das pessoas sobre a gente não faz nada. Não faz nada, a gente simplesmente prossegue. Quando chega ao nosso conhecimento, a gente esclarece, bota um ponto final e prossegue. Foi isso que Neemias fez. Agora, deixe-me terminar aqui com uma coisa. Vocês perceberam, se você ler o livro de Neemias todo, você vai perceber isso. Em nenhuma ocasião dessas em que Neemias reagiu a essas adversidades, houve uma ação de Deus. Não se fala em nenhum momento de ação de Deus. E Deus fez isso, e Deus fez aquilo. Não há essa expressão.
Ele ora, ele entrega na mão de Deus, mas em nenhum momento de Neemias vai dizer, e Deus calou os inimigos, e Deus derrubou, mandou um raio do céu para consumir, e Deus não há. Os inimigos e as adversidades foram sendo vencidas pela postura que Neemias foi tomando. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Não é preciso uma intervenção prodigiosa de Deus quando você toma a postura certa. Porque a postura certa que você toma já é a resposta que Deus está dando para a coisa. A melhor mostra da intervenção de Deus foi Neemias ter terminado o muro. O que deixou muito evidente que Deus ajudou Neemias não foi que caiu o raio do céu, o mar vermelho abriu, caiu o maná, as muralhas foram derrubadas, tudo isso aconteceu em outros episódios. Aqui com Neemias não. Aqui com Neemias, o que deixou muito claro que Deus estava com ele é que os muros foram reconstruídos e a obra foi acabada. Isto é, o resultado da postura de Neemias e dele ter continuado firme no seu projeto foi a maior prova de que Deus estava com ele. Então, se você está pensando em reconstruir alguma coisa, não seja ingênuo. Você vai passar por certas adversidades. Às vezes elas não são explícitas, elas são implícitas, camufladas, disfarçadas, nas entrelinhas, muito mais às vezes do que as explícitas. Você vai lidar com gente má, com gente invejosa, com gente fofoqueira, com gente que nunca se realizou na vida e não quer que ninguém se realize. Está cheio de gente que nunca se realizou na vida e por isso não quer que os outros se realizem. Inclusive dentro das igrejas. Eu estou desconfiando até que é dentro das igrejas que a gente encontra o maior número de fofoqueiros e de irrealizados com inveja dos outros. Dentro das igrejas. Está assim. Eu não estou dizendo que é uma coisa rara, eu estou dizendo que é uma coisa comum. A maior adversidade com as quais a gente tem de lidar é com os Sanbalates, os Tobias e os Gesens. Mas a maior prova de que Deus está conosco é a gente continuar firme no nosso projeto e acabar a obra. Nós somos chamados e Deus nos colocou no seu propósito, a mim e a vocês, em cada circunstância particular, para que realizemos o projeto e o propósito dele. Saibamos lidar com essas adversidades, assumamos posturas corretas, e lá na frente, quando a gente olhar para trás, a gente vai ver o muro reconstruído, a gente vai ver o que a gente conseguiu, e esse será o maior troféu da presença de Deus conosco. Que o Senhor assim nos abençoe.